Olá, olá, tudo bem com você? Eu espero que com você esteja tudo bem. Por aqui tá tudo ótimo, como sempre. Hoje a gente vai falar no primeiro bloco do nosso programa a respeito de um tema que está na boca do povo, é a ansiedade. E no segundo bloco a gente vai falar sobre a comunicação. Então, fique por aqui, nos acompanhe, não perca nada, aproveita para curtir a nossa publicação, para se inscrever no canal e para deixar um comentário ou uma sugestão de pauta, um tema que você queira conhecer, queira discutir. Você já sabe, o nosso programa passou a ser de 1 hora ou quase 1 hora, então você vai ter bastante conteúdo para aproveitar por aqui. E aqui no estúdio, junto comigo, como sempre, a Cat Soares, para me ajudar a conversar sobre tudo isso. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, Ive. Adoro estar aqui com você. É um momento muito especial para mim. É realmente um momento bastante especial. A gente conversa sobre tudo, né? De uma maneira leve, de uma maneira tranquila. Mesmo que os assuntos não sejam tão leves, a gente dá um jeitinho De de fazer transformar. isso, né? Fazer ele se transformar em alguma coisa leve. E a gente vai falar sobre ansiedade. Ansiedade não é necessariamente um tema leve, muito pelo contrário, né? O transtorno de ansiedade causa nas pessoas uma série de fatores, uma série de mudanças, muitas condições mudam na vida dessas pessoas. Mas, como a gente estava falando aqui nos bastidores, eu acredito que todo mundo, de certa maneira, tem um pouquinho de ansiedade, né? E aí, quando é um pouquinho, é até benéfico. Sim. Quando é um pouquinho, ou você sabe administrar um pouco essa ansiedade, ela não se torna um transtorno, porque a ansiedade ela evolui para alguns transtornos, até uma fobia social e tudo mais, dependendo do grau em que ela exista dentro de você. E o mais importante é que você compreenda o ponto que isso prejudica, até onde isso prejudica a sua vida, né? A sua qualidade de vida, o modo com que você encara os desafios, as coisas que você tem para fazer, as demandas, né? Porque eu acho que hoje nós temos muita demanda. Então, como que isso gera uma ansiedade, né? Como que você faz isso? Você vai priorizando? Você consegue ir administrando isso numa boa? Ou isso gera uma crise que pode chegar até num momento aí em que isso trava e não sai nada, porque você vai procrastinar tudo. Pois é, a ansiedade, ela é como se você quisesse antecipar o futuro, né? É excesso de futuro. Excesso de futuro. E aí, quando você tá nesse estado, que é um estado emocional, né, de querer antecipar o futuro, ficar querendo prever o que vai acontecer, assim, se isso for de forma equilibrada, tá tudo bem, né? Porque essa ansiedade, esse desejo que o amanhã chegue logo, pode até ser uma coisa que te move, né, para ação, para que você haja positivamente, para que as coisas aconteçam. Então, você quer viajar, por exemplo, você vai agindo no sentido de que essa viagem chegue logo, e aí você fica ansiosa, ansioso, mas nessa coisa gostosa, nessa perspectiva de que aquele momento gostoso, de prazer, de estar com outras pessoas, de conhecer novos lugares, né? Aconteça logo. E aí é bacana. Sim. Agora, a questão é quando você sempre está nesse estado. Eu acho que complementando isso que você falou, existe uma ansiedade boa. Existe essa ansiedade boa, que é a ansiedade das coisas bacanas.
né, que vão acontecer, que estão aí no seu caminho. Então, você está ali ansiosa porque você vai viajar ou porque tem alguma coisa legal para acontecer, mas tem uma ansiedade que não é uma ansiedade boa, que é a ansiedade daquela situação é, complicada que se apresenta na sua vida e que aí essa eu falo que é a ansiedade do mal, que essa ansiedade é quando você já tem um problema e aí você fica tentando solucioná-lo na sua mente, tentando adivinhar como vai se desenrolar aquilo, né? E eu acho que essa ansiedade é que vai levar a pessoa para um transtorno mesmo. Sim, com Porque, certeza. porque aí você precisa olhar para aquela situação de fora e perceber o que está no seu poder para que você consiga solucioná-la de uma forma melhor. Então, o foco na solução, né? Uhum. Fazendo aquilo que dá para fazer, fazendo o seu melhor, sem, porque tem pessoas que, quando vem uma situação desafiadora e ela fica com essa ansiedade que não é boa, ela vai muitas vezes travar, ela não consegue achar saída, porque são tantos pensamentos e tanto barulho na mente que ela não consegue, ela se perde nos labirintos. É verdade. Você foi falando e eu fui lembrando. Quando você tem essa mente barulhenta, né? Que você não consegue desligar, você entra no campo das distorções cognitivas. São várias, eu vou falar apenas algumas aqui, né? Eu falo a gente porque eu também tenho Também, ansiedade eu e também. preciso controlar as minhas distorções cognitivas. E aí, quais são, né, algumas delas? O e se? E se acontecer tal coisa? E se não acontecer tal coisa? E se fulano fizer não sei o que lá, Deixa né? só um minutinho. Assim, nós temos uma mente muito, ela é muito capaz de criar tragédias. Oh, Então, ela é ela é eficiente. eficiente nisso. Desculpa, Ivy, eu não queria te cortar. Não, imagina. Mas a nossa mente, ela realmente é eficiente. A gente parece que tem até um prazer nisso e se confirmada a tragédia, a gente ainda comemora como, como se a gente estivesse dizendo, eu não falei que isso ia acontecer? Eu não previ o futuro? Que é outra distorção cognitiva, né? É o Sim. tentar prever o futuro. E normalmente com uma coisa trágica, não com uma coisa benéfica. É por isso que a gente precisa cuidar tanto dessa ansiedade que a gente chama de negativa, que você fala que é a ansiedade do mal, né? Porque essas várias distorções cognitivas, elas vão nos levar por um caminho que não é real e nos leva ao sofrimento. Sim. Então, tem também, dentro das distorções cognitivas, essa previsão do futuro, o e se, e tem também a culpabilização, que é quando você se culpa por todas as coisas que acontecem. Então, se o dia amanheceu ensolarado, você tem culpa. Se o dia amanheceu chuvoso, você também tem culpa, porque afinal de contas foi você quem planejou fazer tal coisa naquele Naquele dia, dia. naquele momento, e aí tudo que você planeja dá errado. Afinal de contas, você tem a culpa por todas as coisas que acontecem, Aí né? você tem que ir levando atenção a esses pensamentos, né? Mudando o seu mindset e trabalhando as afirmações positivas, Sim. sabe? De que para que você consiga ir administrando melhor essas emoções, esses pensamentos, porque a nossa mente ela é criadora. Então,
você pode criar coisas, pensamentos ruins, você também pode criar pensamentos bons. Exatamente. E acreditar que você vai conseguir resolver da melhor maneira possível. Então, ao invés de você ficar criando tragédias, né? Isso ajuda a gente com a ansiedade. Você começa a criar na sua mente pensamentos contrários. Sim. Então, um Positivos. pensamento, um pensamento ruim, um pensamento bom. Você vai quebrando mas isso é um exercício. É. Aliás, falando em exercício, tem um exercício que a gente faz justamente nesse sentido, que é você colocar no papel as suas crenças. Então, por exemplo, comigo nada dá certo. Como é que você muda isso? Você escreve a frase no negativo, comigo nada dá certo, e aí você faz o exercício de escrever uma, duas ou três frases no positivo. Então, comigo as coisas acontecem com facilidade, a maior parte das vezes as coisas dão certo. Posso falar uma que eu curto Pode, muito claro. e que eu levo para minha vida é o universo está sempre me protegendo. Então, aconteça bom ou aconteça ruim, eu falo sempre isso. É a frase que eu repito para mim. O universo está sempre me protegendo. Porque quando você enxerga desta forma, você não leva aquela coisa que é ruim para a culpa, Uhum. né? E nem para Você nem pro vitimização, né? exatamente. Então é uma proteção. Por que que isso está acontecendo? Eu não sei, porque eu não tenho controle de tudo. Mas se está acontecendo, ele está me protegendo, eu vou procurar olhar para a solução e tentar resolver aquele problema, seja lá o que for, porque na vida da gente também acontece, Sim. né? Todos os dias a gente Estamos soluciona livres. problemas, né? Sim, e quando você pensa dessa forma, eu dei só uma, né? Assim, existem várias. E é um exercício mesmo, assim, aos poucos você consegue ir mudando suas crenças, seu modo de pensar, né? Esse Sim. mindset e ir fazendo essas alterações na sua vida e as coisas começam a fluir um pouco mais fácil porque você acredita mesmo, mas você tem que Tem que acreditar de acreditar. verdade. No começo, eu penso que é um desafio É um você desafio. acreditar de verdade nessas coisas que você está falando, né? É, Mas com o tempo fica tão natural, né? E para quem tem a tendência a ser ansioso, tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Por exemplo, agradecer pelos dias de sol e de chuva, agradecer por tudo. agradecer pelas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano. As pessoas, de maneira geral, são reclamonas. Eu acho que elas têm uma grande insatisfação. Isso é tipo um vazio existencial. Exatamente. E aí isso faz com que a dor cresça Sim. ainda mais. E com a dor crescendo, a ansiedade também cresce. Então tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Para evitar esse tipo de coisa. Respirar melhor é uma coisa que ajuda a gente a mudar o nosso estado de Com certeza. espírito, E os exercícios né? respiratórios, quando você aprende a respirar corretamente, você aplica essa respiração no momento em que você está ali emocionalizado, você consegue mudar o seu estado. Porque imagina, se você consegue controlar a sua respiração, que é um ato vegetativo, você nem não lembra que está respirando, né? Porque é natural, Porque né? é natural, você está ali respirando. Quando você consegue controlar a sua respiração, você coloca um ritmo, você é capaz de qualquer coisa. É, Você é capaz de qualquer coisa. E tem uma coisa que, assim, voltando um pouquinho sobre o agradecimento, né? Sobre ser grato. As pessoas esqueceram que o grande milagre é estar vivo. Então, a partir do momento que você abriu os seus olhos no dia de hoje, já é motivo para agradecer. sim. Então, olhe para isso, né? Para você, agradeça por você estar vivo e vai ficar mais fácil de você conseguir lidar com todos os desafios. É,
agradecer. Esse agradecer começa lembrando que estar vivo é um grande milagre. Exatamente. E aí, assim, respirar e chorar também, Ah, se né? acolher, né? Muitas vezes as pessoas acham que elas não devem chorar, porque chorar é feio, porque chorar faz ter dor de cabeça, porque chorar, nanana. Não, chorar é um sinônimo de fraqueza, E muitas não vezes. é, E não é. né? Então, quando a gente chora, a gente alivia o hormônio da ocitocina, ele é liberado nesse momento. E aí você consegue, a partir do choro, e esse choro pode durar de 2 a 15 minutos, ele pode ser um choro mais fraco ou pode ser aquele choro mais sentido, não tem problema. Se deixa o choro ir, porque ele está limpando a tua alma. Realmente o choro, ele lava a nossa alma, então se permita chorar. E se permita sentir esse choro, né? De preferência, se você estiver em casa, vai para o chuveiro e chora lá, Chora. né? Chora bastante. Chora Chora bastante, deixa bastante. aí. Tenta olhar, levar sua atenção para dentro de você e perceber qual é a emoção que está acontecendo naquele momento. Por que que isso está acontecendo? O que você, como e se acolha, né? Porque nós não temos que ser forte o tempo inteiro. Quem falou que, né? Por que que não pode chorar? Por que você não pode estar num dia mais caidinho? Pode sim. Pode e E deve. deve, né? Pode e deve. Quando a gente se acolhe, quando a gente se permite, a gente chora, a gente libera essa emoção toda e a gente consegue, depois que a gente se acalmou, que a gente respirou, que a gente se recuperou, né? Sim, você pode ter dor de cabeça, mas tá tudo bem, essa dor de cabeça vai passar, E né? você vai ver. A partir do momento que você consegue se acolher, aliviar essa emoção, esse sentimento, você vai perceber que não é tão grave assim. Exatamente. Você consegue olhar para aquilo e muitas vezes faça isso de preferência até com uma outra pessoa, com um amigo, ganhando um colo do companheiro, sabe? Pedindo esse colo até se for preciso. Uhum. E você desabafando, você falando, a pessoa com uma escuta ativa, ela que tente não dar nenhum tipo de opinião, porque muitas vezes a pessoa conta um problema pra gente, a gente passa pelo nosso crivo, né? Pela Sim, nossa existência, e aí devolve para a pessoa já querendo amenizar a situação dela, e não precisa. A partir do momento que você apenas ouve essa pessoa, e sem julgar, sem dar opinião, sem nada, faz com que ela se ouça, ela perceba que, de repente, ela é só um pensamento, uma emoção que é passageira e que ela vai conseguir sublimar e sim, seguir adiante. Mas é importante que você se acolha, né? Para poder exato. saber se você está ali no momento de exagero ou não. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse que às vezes ela chora e não sabe nem por quê. E aí eu perguntei para ela como que era isso, né? Como era chorar sem saber a razão do choro. Ela disse que simplesmente ela estava navegando na internet, vendo meme, que ela gosta de ficar vendo meme, e aí ela teve vontade de chorar. E aí eu perguntei para ela, e aí, o que você fez? Ela falou, eu chorei. E depois? Depois ficou tudo bem. Eu vou contar uma peculiaridade. Quando eu, às vezes, tem mês que sim, tem mês que não. Eu estou na TPM, né, aquele momento que antecede a menstruação e tudo mais, eu tenho um momento ou um mês que eu estou chorona. E eu não sei por que que eu estou chorona. Então eu coloco um filme triste na TV, por exemplo, um romance. E Aham. aquilo Te faz faz, chorar. me faz chorar. Eu choro a veras e pronto, acabou. E aqui, logo em seguida, tá tudo bem.
É só uma vontade que eu também não sei explicar. Eu busco analisar esses pensamentos recorrentes que normalmente vêm nesta fase. Por isso é tão importante o autoconhecimento, né? E Muito. você ter um guiazinho ali para falar, por que que eu estou assim, mais chorona? Aí eu vou lá no meu calendário e falo, Já já sei. sei. Então, essa pessoa que eu conversava, na verdade, é uma menina, ela tá na pré-adolescência. Eu acho que ela já vai entrar nesse período menstrual muito em breve. Provavelmente. E aí, o que que eu sugeri a ela? Eu perguntei para ela o que que ela fazia nesses momentos, aí ela falou que colocava uma música de uma artista estrangeira, não me recordo o nome, mas que as músicas são meio tristes, tal. Aí eu peguei e falei para ela, então vamos fazer, que tal você fazer uma lista de coisas que te deixem feliz? Boa. E aí ela gosta muito de desenhar. Então eu falei para ela, você pode desenhar essas coisas que te fazem feliz ou fazer um cartaz com recortes de revista e gruda na parede do seu quarto ou num lugar que você fica bastante. Quando você passar por esses momentos, você se permita chorar, se permita ficar nesse estado de tristeza, tá tudo bem. E pós estado de tristeza, você olha para esse cartaz, use como ferramenta para que você saia desse estado e vá para a alegria. Ela gosta de dançar, ela gosta de brincar, ela brinca sozinha da noite do pijama. E aí eu falei para ela, faça essas coisas que te deixam feliz também. Logo após esse estado de tristeza. E tá tudo bem, tá tudo certo, Maravilhoso. né? Acolhe. Se Sim, você quiser escrever ou desenhar sobre esse momento, faça isso. que tem Só muita não se coisa. permita ficar. Isso. Tem muita coisa que é hormonal também. Você não vai conseguir evitar isso. É um Exatamente. momento que a mulher vive, né? Não será todos os meses, mas em alguns meses você vai estar um pouco mais sensível, um pouco mais chorona. E eu acho que todas nós passamos por isso. Sim. E é bom que você vá se encontrando ali nas datas, sabe? Uhum. Percebendo que aquilo não é uma tristeza porque aconteceu algo e você está triste. É uma tristeza que vem e você não sabe Por da quê? onde, Né? do que. E essa é a mais fácil de você lidar. Com certeza, com É a certeza. mais fácil. E a ansiedade, né, ela pode vir acompanhada da tristeza, ela pode vir acompanhada da euforia logo Do depois, excesso de comida. dos excessos, né? É, Então, se você é uma criança, você vai ter a vontade de comer muito, comer muito, doce muito normalmente, doce. né? Se você é um adulto, você pode ter a ideia de fumar, de beber Sim. ou de outras coisas em excesso que vão prejudicar o seu dia a dia. Por isso é tão importante a gente olhar para dentro, a gente identificar da onde vem e, se preciso for, tomar um remédio com prescrição médica. Ah, com Ah, eu certeza. também posso fazer uso de coisas naturais? Pode, né? Você pode usar, por exemplo, os óleos essenciais. Lavanda é um óleo excelente que vai te ajudar a baixar essa ansiedade. Bergamota, óleo de laranja selvagem, os cítricos, né, de maneira geral ajudam bastante nesse controle da ansiedade. No que se refere à cor, evitar usar amarelo, laranja, vermelho, usar um verde, um índigo, um azul, um lilás, um violeta, que são cores mais ligadas à tranquilidade e à espiritualidade. O laranja, o vermelho e o amarelo são cores que vão te excitar, né? São Aham. cores de estímulo. Então, se você já está. Deixa para aqueles dias que você estiver mais tristinha. Exatamente. Então, se você estiver ansiosa, ansioso, evite essas cores. Agora, Sim, se você tiver mais molinho, aí usa essas cores. sim. Então, são estratégias que a gente pode colocar no nosso dia a dia e que vão nos ajudar a sair daquele estado emocional para entrar em outro estado emocional.
né? E tá tudo bem. As pessoas, elas se condenam, elas se autocriticam demais, né? E aí isso também pode ser um fator negativo que A, pode levar à é, ansiedade. a ansiedade, ela traz tudo isso, né? Você está ali com uma situação que você não consegue enxergar a solução, aquilo vai gerando uma ansiedade, vai gerando um excesso, vai gerando uma autocrítica, ela vai caminhando e desencadeando algumas situações que tendem a só piorar, principalmente se você cair para os excessos, Sim, né? Então, se você, o açúcar, ele vai, num momento, ele vai trazer um bem-estar, mas é momentâneo e ele dá um pico e uma descida. isso. É Aí a a gente ladeira fala, né? abaixo. Ai, tô triste, ai, preciso comer doce. É, e aí você vai lá em cima e desce. E aí junta já com. Porque você não trabalhou aquela emoção, aquele sentimento. Então, você vai ter uma melhora e vai piorar. Mas que vai ser uma melhora superficial, né? Exatamente. E vai piorar, porque assim que passar o efeito, seja do álcool, seja do açúcar, não importa. Assim que o efeito passar, você se sente pior. Exatamente. Então, o jeito é observar-se, olhar para dentro e ir analisando essas sensações, pensamentos, olhando de fora para você conseguir enxergar o caminho, o melhor caminho para você solucionar aquele problema. Estar consciente, estar no momento presente, para que você consiga realmente eh, administrar melhor todo esse estresse. Nós temos muitas técnicas também dentro do yoga que trabalha essa ansiedade, que vai fazer com que você consiga administrar melhor isso, principalmente as técnicas respiratórias, Uhum. e várias outras coisas, mudança, quando você consegue fazer uma reprogramação emocional, por exemplo, você vai aos poucos mudando a sua forma de pensar. Sim. Aqueles pensamentos que são negativistas, que você pensa que vai dar tudo errado, quando você consegue fazer uma reprogramação emocional, você consegue trazer um olhar mais carinhoso para você, Um que acolhimento, você né? sai da autocrítica, né? Uhum. Que a ansiedade traz, a Sim. autocrítica. Então você já consegue melhorar isso. Não é a Traz solução, autoaceitação, não traz é, não autoamor, é solução para autocuidado. tudo, né? Não é solução para tudo. Tem pessoas que têm um grau muito alto de ansiedade E que e que precisam do vai remédio. precisar. Na verdade, precisam de várias coisas, né? Exatamente, é Precisa um da atividade conjunto, né? física, do olhar para dentro, do andar na Sim, praia e também do remédio. é um grande É pacotão um pacotão. aí. É um pacotão. E é Que... uma coisa a gente falar, importante a gente falar, Cat, que aqui nós estamos falando de muitas técnicas que para o adulto é fácil entender, né? Ah, sim. Mas nós não estamos falando que só adulto pode ter ansiedade. Crianças também e cada vez Cada vez mais, mais. porque elas estão tão cheias de informação, estão tão cheias de coisa, de tarefas, de cobrança, né, de tudo, que elas também podem desenvolver ansiedade. Então, olhem para as crianças também, ofereçam atividades mais tranquilas para as crianças Eu desde cedo, acredito, né? inclusive, Ive, você está falando isso, é muito importante, porque eu acredito que o transtorno da ansiedade, ele se inicia ali, na, na, na infância, talvez para a adolescência, não sei dizer ao certo, mas eu acredito que um adolescente, ele tenha muita ansiedade. Ainda mais nos dias de hoje, né? Porque tem muita referência, Uhum. muito, eu quero ser assim, eu quero ser assado, olha quem faz sucesso, tem várias situações que eu acredito que hoje um adolescente tenha um excesso de ansiedade maior do que os adultos, assim, ele vai crescer um adulto ansioso. Sim, Então, quanto mais cedo
se perceber isso e cuidar disso, Melhor. acho que a vida adulta vai ser muito melhor. Uhum. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre comunicação. Até já. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. Zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Voltamos e a gente vai retomar um pouquinho do que a gente falou no primeiro bloco. E aí a gente já entra na comunicação. Porque também faz todo sentido, né? Sim. A pessoa ansiosa, ela, além de querer parecer com todas as outras pessoas do planeta, coisa que é impossível, né? Ela quer comunicar algo que muitas vezes ela não consegue, né? Então, falava ontem com uma menina, 11 anos, e ela me dizia, quando eu perguntei a ela o que ela gostaria de ter diferente na vida, ela me respondeu que ela gostaria de ser diferente de quem é, que ela queria estar no padrão. E eu perguntei para ela, mas que padrão é esse? E aí ela me respondeu, eu queria ter, o padrão é cabelo liso, cinturinha, ela tem 11 anos. 11 anos. Cabelo liso, cinturinha e... Ai, o que foi a outra coisa que ela falou? Não me lembro qual foi a outra coisa que ela falou, mas eram 3 coisas. E aí, eu falei pra ela, mas o seu cabelo é liso, você quer mais o quê? Né? E cinturinha você ainda não tem, porque ela ainda tem o corpo de menina, né? Mas daqui a 1 ano, ela já vai estar enquadrada nesse padrão. Ou seja, ela também quer comunicar para as outras pessoas uma outra coisa, ser alguém diferente de quem ela é, né? Talvez E ela não se entra em enxergue, né? sofrimento. Ela tem tiques nervosos, ela fica extremamente nervosa quando vai fazer uma nova amizade, porque ela quer ser aceita e amada, né? Porque o ansioso, ele também tem isso, ele tem medo, ela falou várias vezes, tenho medo de ser julgada, tenho medo de ser criticada. E você imagina, se não cuidar dessa ansiedade agora,
como será o futuro dessa menina, né? Precisa olhar agora, é urgente, porque ela está se achando fora de um padrão que não existe. Porque existem mulheres lindas com cabelo liso e loiro, existem mulheres lindas que estão acima do peso e são maravilhosas, Uhum. existem mulheres lindas negras, existem mulheres de todas as formas, de todos os jeitos, né? Importante é que você se sinta bonita. Não é um padrão que a sociedade impôs. Isso sempre existiu, né? Na nossa época era nas revistas de moda, Sim. né? No programa de TV que tinham as bailarinas É, maravilhosas, as as paquitas, paquitas, todo né? mundo queria ser como as Eu mesma paquitas. quis ser uma paquita, enfim. E é isso, o padrão ele sempre foi imposto pela sociedade. E claro Cat, só que deixa eu te interromper, porque você me fez lembrar de uma coisa, né? Não só imposto pela sociedade quando colocar na mídia, mas também quando coloca na rua. Quando eu digo na rua é em todas as lojas que você passa, só tem aquele estilo de bota, de tênis, de sandália, de roupa para você comprar. Então fica todo mundo andando uniformizado sim. mesmo, né? Então, na época das paquitas, o que que a gente via nas lojas? Aquela bota até o joelho, né? Aquela calça Roupas com coladinha, roupa com ombreiras. aquela ombreirona, né? Exatamente. Tanto para as crianças quanto para os E adultos. nós viramos uma grande, uma grande, uma alienação, né? Assim, no coletivo, que é isso que Exatamente. causa, É o né? efeito manada, né? É feito manada. Hoje a gente entende melhor isso, né? E é legal que se fale disso para que as crianças entendam isso. Não tentem não fazer parte do efeito manada. Tentem não tentar se adequar a esse padrão. Olhe para você e descubra que em você existem coisas bonitas, porque a beleza mesmo de verdade, ela não está do lado de fora. Muitas vezes você olha uma pessoa e fala, nossa, como essa pessoa é bonita, e ela não é tão bonita assim fisicamente, porque está lá dentro. É muito mais trabalhado lá dentro essa Nas ações, beleza nas do atitudes. que do lado de fora, na verdade. Porque é bacana você nasceu bonito é mais fácil, parece ser mais fácil, não é mais Uhum. fácil, mas parece ser mais fácil. Mas se você trabalhar a sua aceitação, seu poder interno, a sua beleza interior, com certeza você vai ter muito mais resultados do que você se parecendo com todo mundo, né? Exatamente. E aí, assim, não tem nem graça, né? A gente já pensou todo mundo igual. E Isso está acontecendo isso tá hoje. acontecendo. E aí, uma coisa, assim, pra gente, exemplos bem explícitos, né? Vai a um shopping, qualquer shopping, de qualquer cidade, de qualquer lugar. Olhe para as roupas nas vitrines. Ainda que sejam modelos diferentes, aqui ou ali, é basicamente tudo igual e as vitrines estarão muito parecidas, Sim. tanto no que se refere à cor, quanto no que se refere a corte, É né? a moda, É a né? moda. Então, e aí a moda ela dita um padrão. Quando você se ama, se aceita como você é, e você quer comunicar que para você tá tudo bem ser como você vai usar as roupas que você tem em casa e você até pode comprar a roupinha da modinha. Mas isso não quer dizer que você vai estar toda hora trocando o seu guarda-roupa, né? Exatamente. Que você vai usar uma calça bordada, por exemplo, ou super estampada, Encontre o seu estilo. Encontre aquilo que te dá prazer, te traz mesmo para sua essência, sabe? Não seguir um padrão.
Acho que quando você vai seguindo o padrão, você acaba se perdendo de você. Exatamente. Você precisa, eu gosto de roupas confortáveis. Use-as. Está na moda? Não, não está na moda, mas você gosta. Então, por que que você vai andar toda apertada, né? Toda de uma forma completamente desconfortável e sem agradar o seu eu verdadeiro, né? A sua criancinha lá. E para andar dentro do padrão que está aí ditado por todos, né? Ou pelas vitrines, ou pela TV, ou pelas revistas, ou hoje pela internet, mais ainda até, né? Não é à toa que tem tantos influencers. TikTokers e tudo mais. Então, é uma coisa que você precisa se libertar. É uma libertação. E isso é libertador. É verdade. É uma delícia você poder usar as roupas que você gosta, você editar a sua moda, né? Escolha um padrão. Eu sou muito básica, eu adoro um preto e branco. Eu sou. Porque isso me faz. Eu sou um pouco preguiçosa até para me vestir, trocar brincos, essas coisas. Eu uso o básico, porque isso me traz uma felicidade, Sim. um conforto, né? Então, acho que é isso que você tem que encontrar. Aquilo que te traz um conforto. As E pessoas. se for na moda, ok. Mas de preferência, procure seguir seu coração. Eu também acho. Tem essa história do dress code, e mulher tem que estar sempre de salto. Por favor. Por favor. O salto é bonito. É bonito, Em algumas mas situações. não quer dizer que você necessariamente tenha que estar de salto o tempo O tempo todo. todo, não. Né? Eu tô sempre de tênis. Eu também. Porque é mais confortável, porque eu vou andar e Eu sou andar de mais salto é um ágil. horror, sou mais ágil, é isso aí. Então, assim, escolha estar confortável, Isso. né? O mais confortável possível. É claro que tem lugares e lugares. Exatamente. Né? Respeite, Então, né? As regras, até porque isso é bacana, é uma questão até de se mostrar educado. Sim. Então, claro que existem situações que o dress code ele faz toda a diferença e você precisa cumpri-lo, mas no seu dia a dia você pode ser você. exatamente. Né? Você pode ser você o tempo todo. E aí, quando você precisa, você vai lá e coloca o salto, que não é tão confortável assim. Você vai fazer uma maquiagem mais elaborada, Sim. vai colocar uns cílios postiços, não importa. Você vai. Sabe que eu nunca coloquei cílios Aí eu postiços? coloquei outro dia pra ir Não sei numa nem festa. fazer isso. Mas eu precisei de ajuda. Eu fui comprar os cílios e pedi pra ela colocar. Ai, meu Deus. Eu às vezes que precisei de uma maquiagem mais elaborada, eu fiz os cílios com uma máscara intensa e aí passou, e aí ficou e tudo bem. Bom, agora vamos falar, quer dizer, a gente já está falando de comunicação, né? Porque quando a gente escolhe o jeito que a gente vai se vestir, quando a gente escolhe o corte do nosso cabelo, quando a gente escolhe se a gente vai pintar ou não o cabelo, se vai ou não fazer maquiagem, tudo isso é comunicação. Mas vamos falar daquela comunicação tradicional, de quando eu escrevo e você lê e entende ou não o que eu escrevo. A gente normalmente não, existe uma regra. Quem comunica é que precisa se fazer entender, né? Então, quando eu escrevo algo ou quando eu digo algo, eu preciso que o meu interlocutor, a minha interlocutora entenda o que eu estou querendo comunicar. Nem sempre isso acontece. E aí tem algumas razões para que isso não aconteça. Uma delas pode ser que eu, na pressa de escrever ou na pressa de falar, não pensei antes e simplesmente escrevi lá. Ou pode ser também que o meu interlocutor tenha batido os olhos, achado que leu, quando na verdade ele não leu e não conseguiu fazer a interpretação do jeito que deveria. E eu vou acrescentar um pouco mais aí. Bora lá.
porque isso tem sido muito recorrente. As pessoas com o Instagram, né, com as redes sociais, elas não leem mais. Elas passam cada vez mais rápido. A informação tem que ser cada vez mais rápida. Então, se você fizer alguma coisa mais lenta, a pessoa não para. Ela não para, porque ela quer rolar o dedo na tela. E isso nós estamos levando para outros momentos da vida, em que você não está presente. Porque aquilo é como a tela era grande, né? Nós parávamos na frente da TV e ficávamos ali hipnotizados. E hoje nós estamos hipnotizados por essa telinha que fica nas nossas mãos o De 7 tempo polegadas. e que você fica ali girando o dedo e subindo. Na verdade, você não está lendo nada. E isso vai acontecer se você não parar. E aconteceu comigo. Aconteceu comigo essa semana. Por quê? Porque provavelmente estava no momento corrido e não dei a devida atenção ao que eu estava lendo. Uhum. Então, isso vai fazendo com que os erros de comunicação eles aconteçam. Porque você não parou e você não estava no momento presente e deu a atenção necessária para aquela situação. E isso vai fazendo com que você erre nos compromissos, com que você atrapalhe a vida das pessoas, A sua primeiro. a sua também, né? Então, assim, você vai trazendo um pouco de caos para a sua vida. Porque simplesmente no momento você não estava ali no momento presente em que você tinha que dar a devida atenção àquela mensagem. E eu acho que é por isso também que muitas pessoas preferem o áudio, Talvez. né? Porque no áudio eu escuto, em tese eu presto mais atenção, mas é só em tese, porque eu também posso estar fazendo outras coisas e ter outros ruídos nessa comunicação, né? Mas o áudio, quando eu mando um áudio, eu tenho a entonação de voz que vai me ajudar, tem outros elementos aí que ajudam a prender a atenção do interlocutor. E é interessante de novo, hein? Muito. Porque outro dia eu respondi uma mensagem para uma amiga e eu não. Ela me fez uma pergunta e eu respondi um de bate-pronto, sabe? Assim, eu estava no momento em que eu estava fazendo outra coisa, não quis deixá-la sem a resposta, mas eu, de repente, não fui. Explícita o suficiente. Acho que eu fui assim, do jeito que ela leu, ela falou: Nossa, eu achei que você foi grosseira. E eu não fui grosseira, eu fui direta. E É um problema também, as pessoas confundem. E aí, de repente, era uma coisa que ela estava mais sensível, e aí ela recebeu aquela resposta como uma coisa mais grosseira. E se eu tivesse mandado um áudio, talvez ela não tivesse tido essa Feita essa sensação. interpretação. Exatamente. Então, como eu mandei mensagem, né, digitando, ficou uma coisa tipo, tá aí a então, sua resposta. É uma coisa super desafiadora, né? Porque, por exemplo, as minhas irmãs, elas detestam que mande áudio. Nas duas tem, não me mande áudio. Só que o áudio, ele pode ser um facilitador para o entendimento. Tipo, não me mande um podcast. É. O áudio você pode mandar. Então, assim, eu muitas vezes prefiro mandar áudio, especialmente se eu tiver que explicar alguma coisa para alguém, porque às vezes a pessoa só bate o olho naquele texto escrito e não tá lendo as vírgulas, não tá lendo a pontuação. Isso mesmo. E uma vírgula fora de... Ou eu posso colocar uma vírgula fora de lugar. E isso interfere muito na comunicação. Muito né? mesmo. Ao passo que se eu estiver falando de verdade, com estado de presença, né? Querendo me fazer entender para outra pessoa, é mais fácil que ela entenda sem achar que eu tô sendo grosseira, Isso. sem achar, interpretações. sem outras interpretações. E o texto escrito
ainda que ele esteja bem escrito, com todas as vírgulas, todos os pontos, todas as coisas no seu devido lugar, o outro, na pressa de fazer a leitura, pode fazer uma interpretação equivocada. Eu falaria assim, ai, gente, leiam com mais calma. Eu vou falar isso, inclusive, para eu mesma. Leiam com mais atenção, né? Parem um pouco nas notícias, leiam de verdade, façam uma interpretação. E nós vemos isso, às vezes tem lá uma notícia e você vai olhar os comentários. Eu gosto bastante de olhar os comentários de algumas situações, e você vê que a pessoa, ela não leu mesmo ali, sabe? Ela fez até um comentário que não Tem nada a ver. tem nada a ver, Ontem eu tava sabe? no Facebook, que coisa que eu vou raramente ao Facebook. Não sei por que cargas d'água eu fui parar lá. E aí eu fui ler uns comentários. Eu falei, gente, Pode deixa eu observar. voltar no que tava lá em Eu cima. adoro fazer isso. Eu gosto de ler os comentários de algumas situações, que é para poder observar como as pessoas estão julgando o assunto, Sim. analisando o assunto. Então eu curto bastante olhar os E comentários. era uma postagem muito boba, assim, essa que eu tava vendo. Era a Angelina Jolie andando e pega o cabelo dela atrás e dá pra ver que ela tava usando um aplique, uma peruca, sei Mega lá, hair. alguma coisa. Uhum. Porque tava fora de uma maior que a outra, né? E aí era a imagem, tava ela num canto e no outro canto um homem com os olhos arregalados e dizendo assim: Você viu o que eu vi? Era isso, era essa a provocação. Você viu o que eu vi? E aí as pessoas embaixo comentando, mas sem a menor empatia, né? É. E aí uma pessoa comenta assim, justamente dizendo que as pessoas não têm empatia, que ali ela estava passando por um momento difícil e aí ela precisou usar esse recurso, né, que era o mega hair, enfim. Mas aí eu fiquei assim, Gente, o quê? Né? Por que que as pessoas... Porque tinha gente fazendo uns comentários horrorosos em relação a ela, né? E eu, mas gente, o que que tá acontecendo com a nossa sociedade que faz questão de ter esse tipo de comunicação pejorativa em relação a outra pessoa, né? Falando mal da outra pessoa, julgando a outra pessoa, porque ela tá com um mega hair que tá até desalinhado. e é uma coisa tola, né? Assim, se você falar, é uma coisa irrelevante pro Não é? mundo, porque isso não vai fazer. Ela poderia andar careca, ela poderia estar Careca. careca, que não vai fazer a menor diferença na vida de De ninguém, ninguém, só na dela. né? Exatamente. Então, assim, é bem Não é? complicado, né? Falei, gente, que absurdo. E assim, eu vi esses 3 ou 4 comentários só. Eu nem sei por que que eu fui parar ali. De verdade. Eu acho que eu Não, mas cliquei em algum lugar e fui é pra lá. bom você observar como que as pessoas se comunicam, né? Como que elas se colocam no mundo e para ver até como que está a sociedade em geral, né? Porque isso reflete o momento em que nós vivemos, porque você perdeu seu tempo para fazer um comentário sobre uma pessoa. Você precisa trabalhar muitas coisas na sua vida, né? Observar-se muito mais, porque é um tempo gasto ali com uma grande bobagem. Porque a Exatamente. pessoa poderia andar do jeito que ela quisesse, se ela se sentisse confortável, é a vida dela e ninguém tem nada a ver com isso, apesar dela ser uma pessoa famosa, Sim, né? Ela só é um ser humano famoso. Então, não faz diferença, ela é um ser humano e ela pode fazer o que ela quiser, se aquilo tá bom para ela. exatamente. Bom, nós vamos encerrar o nosso papo. A gente falou aqui de comunicação, a gente falou aqui da maneira como você se veste, da maneira como você fala, o que você quer comunicar. A gente falou de pessoas ansiosas, como a gente pode fazer para controlar a nossa ansiedade.
E na próxima semana a gente vai falar de outras coisas tão bacanas quanto essas. Se você quiser, pode deixar aí nos comentários uma indicação de algo que você queira que a gente comente aqui. A gente vai ficar bastante feliz, eu e Cat ficaremos muito felizes em comentar, em comunicar com você as coisas que você deseja ouvir aqui no nosso programa. Então, até a semana que vem, fiquem com Deus e aproveitem mais um Bem Natural.